Será que as ações brasileiras perdem para o CDI? Será que é muito mais fácil você simplesmente investir em renda fixa, sem a necessidade de ficar correndo risco na renda variável? Será que esses influenciadores que ficam o tempo todo tentando te convencer a estudar e comprar ações não são, na verdade, pagos por corretoras? Será que não é simplesmente muito mais fácil você investir na renda fixa? Hoje eu vou te provar com dados e gráficos quem está errado e quem está certo nessa história. Bom, para a gente começar do jeito certo, precisa estar muito claro para você que a maioria das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores. Portanto, você precisa ser capaz de entender isso e fazer do jeito certo. A maioria das pessoas fazem trade, que é você comprar e vender no mesmo dia o ativo. A maioria das pessoas rotaciona a carteira, faz o giro de carteira, querem achar o momento de compra, o preço justo do ativo, ou até mesmo o momento de venda. Portanto, a maioria das pessoas fazem muita coisa errada se tratando de bolsa de valores. Mas afinal de contas, por que, de maneira geral, a mídia e influenciadores não falam tanto do buy and hold, né? Mas sim te influenciam a achar o momento de entrada, achar o momento de saída, preço justo. Aí do nada a mídia começa a crucificar a bolsa de valores quando a taxa Selic está em alta. Aí quando a taxa Selic desce e a bolsa automaticamente sobe, aí começam a crucificar a renda fixa e te fazem migrar novamente para a bolsa de valores. Ou ora estão tentando te convencer a levar todo o seu dinheiro para o exterior, para os Estados Unidos, ou ora voltar para o Brasil, ora crucificam o Bitcoin, ora idolatram ele. E eu te respondo por que isso acontece. Se você comprar e nunca vender, a B3 não fica com as taxas, a sua corretora não fica com as taxas, o seu gerente não fica com taxa nenhuma, o governo fica sem imposto de renda, ou seja, todo um ecossistema feito para ganhar dinheiro em cima da rotatividade da sua carteira não ganha nada. Portanto, o investimento de longo prazo não é benéfico para essas pessoas. Então, a mídia, que é paga por pessoas com dinheiro, automaticamente vai te influenciar de maneira geral a girar a sua carteira. E isso inclui muitos influenciadores aqui do YouTube também. Eles sempre vão te influenciar a rotacionar, girar a sua carteira, comprar e vender ativos. Esse é o principal objetivo deles. E eu digo mais, eles conseguem convencer você. Afinal de contas, a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa de valores. Eles vão te dar exemplos de pessoas que construíram grandes fortunas, escolhendo a hora certa de entrar, preço de compra, ou escolhendo somente empresas que pagam bons dividendos. E de forma geral, eles vão te convencer a entrar em momentos de alta e sair em momentos de baixa. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ser capaz de enxergar isso de fora, todo esse ecossistema de mídia e de todos esses personagens que compõem os investimentos aqui no Brasil. Dada essa introdução que é para tentar abrir os olhos de vocês, vamos ao ponto principal do vídeo. Mas afinal de contas, as ações perdem para o CDI? Eu vou te mostrar alguns gráficos aqui para ficar bem explicadinho para vocês, mas é importante frisar que isso não é uma recomendação de investimentos de forma alguma. São apenas alguns exemplos didáticos. O pior erro que você pode cometer é querer seguir dicas de YouTube ou querer comprar ativos que influenciadores citam durante os vídeos. Não faz o menor sentido. Se você comprar empresas que não se encaixam no seu perfil ou que você não entende a dinâmica daquela empresa, como é que são as oscilações de mercado, o que vai acontecer? Quando aquela empresa cair muito, você não vai entender o porquê, você não vai ter estudado ela e você não vai estar preparado para isso e vai sair no momento de baixa. Portanto, não siga dicas de YouTube. Seja capaz de analisar você mesmo os ativos que você compra. Nesse primeiro gráfico aqui, você pode ver que de fato o Ibovespa perde para o CDI no longo prazo. Mas o ponto aqui é que isso não significa nada. E eu te explico por quê. O Ibovespa são as ações mais negociadas, com maior liquidez da Bolsa de Valores. Ou seja, tem muita porcaria, muita empresa péssima nesse pacote de empresas. Justamente porque a mídia te faz comprar muita empresa ruim. Portanto, a gente tem diversas empresas péssimas nesse pacote do Ibovespa. Comparar o CDI com o Ibovespa
não faz o menor sentido. Se você comparar o CDI com empresas minimamente boas, você vai ver que elas ganham de lavada. Mantendo aqui no gráfico o CDI em vermelho e o Ibovespa em verde, veja aqui, por exemplo, a VEG voando à frente dos dois. Ainda nesse sentido, veja, por exemplo, o Itaú, veja a Porto Seguro, veja a Equatorial, que é uma elétrica, ou veja, por exemplo, a Droga Raia. Todas performam muito acima tanto do CDI como do Ibovespa. Portanto, se você escolher boas empresas com bons fundamentos, com lucros consistentes e uma série de outros dados aí que você pode analisar, elas vão sim não só bater o CDI, como superar de maneira absurda. Nesse sentido, pare de focar em preço do ativo, pare de focar em girar a sua carteira, pare de focar em empresas que pagam dividendos. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição onde eu detalho para você com dados e gráficos o quão errado é você querer focar em empresas que pagam dividendos ou querer comprar no momento certo, achar o preço de compra ou o preço de venda. Depois você confere lá. A cotação das empresas, historicamente, sempre, eu vou repetir, sempre seguem os resultados da empresa. Portanto, se você escolher bons ativos que dão bons resultados, lucros consistentes, a cotação mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, vai seguir o lucro da empresa. Veja, por exemplo, esse gráfico de lucro versus cotação da Porto Seguro. Aqui é só um exemplo. Veja que a cotação sempre oscila bastante por causa das movimentações de curto prazo, mas ela inevitavelmente sempre vai buscar os lucros da empresa. Existe uma frase muito famosa aí, muito dita por pessoas desse meio, que é: a cotação sobe no boato e cai no fato. E o mesmo vale de maneira inversa. A cotação pode cair ou não subir o que deveria, mas se a empresa continuar entregando bons resultados com lucros consistentes, inevitavelmente a cotação vai acompanhar os lucros. Isso é um fato. Não existe qualquer hipótese disso não acontecer. E aproveitando o gancho aqui, o mesmo acontece com fundos imobiliários. Você jamais pode querer comparar o CDI com o IFIX, por exemplo, que é o índice ali dos FIIs. Você precisa comparar com bons fundos imobiliários, igualmente. Veja esse gráfico, observe que também o CDI ganha do IFIX. Mas botei aqui 2 fundos bem negociados aqui na Bolsa do Brasil, que é o HGLG11 e o LZR11, e veja que eles estão bem acima do CDI. Então, cuidado com essas comparações com índices. Índices nunca são um bom parâmetro para você comparar rentabilidade. Uma outra coisa que a mídia gosta muito de falar aí em momentos que ela quer que você rotacione, que você tire o seu dinheiro do Brasil e jogue para fora, é que o Ibovespa dolarizado perde muito para o S&P 500. E de fato perde, olha só esse gráfico aqui. Veja que o S&P 500 está muito acima. Mas é a mesma situação. Escolhendo boas empresas do Brasil, você bate inclusive o S&P 500. Sim, para você ver o poder de boas empresas brasileiras no longo prazo. Veja aqui esse exemplo. As mesmas empresas que a gente citou antes, mesmo colocando elas dolarizadas, ok? Elas estão dolarizadas aqui. É importante, se você for brincar aqui no TradingView ou em qualquer site que você veja esses gráficos, você dolarizar. Veja que está em USD ali em cima, no cantinho direito superior, tá bem? É importante eu frisar aqui para você que, dependendo do período que você pegar nesses gráficos, eles podem mudar completamente, tá bom? Mas eu vou deixar os 2 links que eu usei aqui dos sites para você poder brincar ali com esses gráficos da maneira que você quiser. E você vai ver na prática que, independente do período, o que eu tô falando aqui é a realidade. Mas tome muito cuidado que muita gente manipula esse tipo de apresentação de gráfico para vocês. Por exemplo, um canal que fala mais sobre investimentos internacionais, não estou falando que são todos, mas alguns deles, vão te mostrar gráficos comparando com bolsa brasileira ou com ações brasileiras em períodos que ela perde, né? Mas se você expandir isso para um horizonte grande, de longo prazo, você vai ver que não é bem assim. Significa que você não precisa investir no exterior de forma alguma. Assim como você pode escolher boas empresas no Brasil, você pode também escolher boas empresas lá no exterior, ou até mesmo pegar um ETF que replica o S&P 500, que apesar de ficar para trás de muitas empresas, é uma rentabilidade bem expressiva também. Uma coisa não invalida a outra. Uma carteira precisa ser bem diversificada. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se eu estou te ensinando algo que você não sabia, por favor, comenta aqui embaixo, dá sua opinião, curte o vídeo, se inscreve. Isso ajuda
a mostrar para o YouTube que a gente está entregando um conteúdo de qualidade para vocês. Mas, do outro lado da moeda, é importante a gente frisar que tem empresas que entregam, sim, resultados abaixo, inclusive, do Ibovespa. Portanto, você precisa saber escolher as boas empresas. Veja nesse gráfico alguns exemplos de empresas que performam muito mal ou com rentabilidade negativa, né? Então, tome cuidado. Não estou aqui falando que é para você obrigatoriamente investir em ações, que só ações são boas para você. Não é isso, de forma alguma. Muitas empresas podem ter rentabilidade péssima, outras tantas podem andar 10, 15 anos de lado sem subir a cotação, e você precisa estar preparado para se manter firme na sua estratégia de buy and hold. Essa imagem aqui, que eu já mostrei em outro vídeo, ela representa muito bem o que é o investimento de longo prazo. Se você fizer bem o seu trabalho de casa, se escolher bem as empresas e não ficar girando a sua carteira, ainda assim você vai passar por muitas turbulências ao longo do tempo. Muita gente vai tentar te convencer a vender os seus ativos, a girar a sua carteira, porque todo o mercado quer que você faça isso, mas você precisa se manter firme, convicto nas escolhas que você fez, das empresas que você estudou. Mas eu reforço aqui, ninguém é obrigado a investir em ações. Invista somente no que você tem confiança, mas saiba que, de fato, as grandes rentabilidades virão da renda variável. Renda fixa não vai ter a capacidade de multiplicar o seu patrimônio de maneira expressiva, mas respeite o seu tempo, respeite todas as etapas dos seus estudos sobre investimentos. Se você está entrando agora no mundo dos investimentos, faça a sua reserva de emergência. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando tudo no detalhe sobre a reserva de emergência. Depois estude renda fixa, aí coloca um pouquinho em renda fixa. Depois estude fundos imobiliários. Eu vou deixar também um vídeo aqui explicando passo a passo, bem fácil, como você pode escolher os melhores fundos imobiliários aqui da nossa Bolsa do Brasil. Estudou? Coloca um pouquinho em fundo imobiliário. Aí parta para estudar reserva de valor. Só depois parta para ações. Estude com calma ações, coloque um pouco de ações. Talvez no futuro estude investimentos internacionais, mas saiba respeitar a sua jornada de estudos sobre investimentos. Não queira abraçar o mundo de uma vez só. Por fim, eu queria reforçar que o Ibovespa é um índice péssimo para você fazer qualquer comparação. Esqueça o Ibovespa. Foque em escolher boas ações. Esqueça o preço dos ativos, momento de entrada, momento de saída. Esqueça dividendos. Não queira escolher empresas só porque pagam mais dividendos. Foque em escolher boas empresas com bons resultados e a cotação vai inevitavelmente acompanhar os lucros dessa empresa. Pare de acompanhar notícias. Foque nos seus estudos. Foque no longo prazo. Pare de girar a sua carteira. Pare de dar dinheiro para o mercado. É isso que ele quer de você. Maratone aqui os vídeos do canal que você vai aprender muita coisa aí para desinfetar, desinflamar a sua mente aí do que a mídia tenta colocar para você. Não se esquece de comentar algo aqui embaixo, curte, se inscreva no canal. Um abraço e bons investimentos.